Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa, estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou continuar falando sobre vencer guerras com as armas de Deus. Vou falar sobre a primeira arma deixada por Jesus para combater um dos 3 desejos. E no final, estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler primeiro a João, o capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós estamos aqui de passagem. Por isso é muito importante ter cuidado com o modo que temos vivido aqui, com a cultura que temos seguido aqui. Porque se nós somos peregrinos aqui nessa terra, não é a cultura dessa terra que nós devemos seguir, mas a cultura do céu. O que nos guia é a cultura do céu. Nós precisamos crescer em todas as esferas, espiritual, emocional. Nós precisamos nos tornar maduros, sermos maduros. A Bíblia, ela possui muitas analogias. Ela compara, por exemplo, a igreja com um exército. E o que se espera de um exército é que ele esteja armado, preparado, treinado e equipado. Se nós somos a igreja de Cristo e somos comparados a um exército, significa que nós devemos estar preparados, armados e treinados, prontos para enfrentar uma guerra. Todo ser humano, cristão ou não, crente ou não, tem essas guerras. Essa guerra não tem como fugir. Ou você luta ou você apanha. Então é importante a gente saber que existe e olhar para ela, senão a gente vai apanhar pelas costas. Em Efésios 6, o versículo 12, fala que não é contra homens de carne e sangue que teremos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo. E é sobre essa guerra que eu estou falando. Uma guerra espiritual, da qual eu e você enfrentamos. E por isso é necessário conhecer as ferramentas que Jesus nos deixou. Existem 3 desejos: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, do qual nós seremos tentados. Assim como Adão e Eva foram tentados e caíram nos 3 desejos, nós também seremos tentados. E de acordo com aquilo que estamos nos alimentando, se estamos nos preparando ou não, nós cairemos neles ou não. O primeiro Adão, ele caiu nos 3 pontos, mas o segundo Adão não. Jesus, o segundo Adão, ele venceu os 3 desejos. Após ser conduzido pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus ele foi tentado nos 3 desejos e ele venceu os 3 através da palavra de Deus. E Jesus, ele nos deixou armas poderosas para a gente enfrentar esses 3 desejos. Jesus não nos deixou sozinho. Mateus capítulo 6, do versículos 1 em diante, estas armas estão ali. Eu vou citar algumas para que você possa saber quais são essas armas. Mas é muito importante primeiro eu ler 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3, que fala assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Paulo, ele fala que nós vamos enfrentar guerras, mas nós não podemos lutar como todo mundo,
Porque nós não somos desse mundo. Nós somos o quê? Peregrinos, forasteiros desse mundo. Nós viemos do céu e é para lá que nós vamos voltar. Então nós precisamos lutar com as armas certas, com as armas espirituais que Jesus nos deu. Nós enfrentamos guerras espirituais. Os nossos inimigos não são pessoas. São espíritos malignos que atuam no sistema mundano, no sistema destruidor. E a primeira arma que eu vou falar hoje, que Jesus nos deixou, está lá em Mateus 6,16, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Contra o desejo da carne, a arma que Jesus nos deixou foi o jejum. O jejum você luta com a sua própria carne. Você diz para a sua carne que entre alimentá-la ou alimentar o seu espírito, você prefere alimentar o espírito. O jejum é uma resposta à carne. Eu prefiro ouvir a Deus e não você. A gente não pode nos alimentarmos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Você está dizendo para a sua carne que quem manda é você. Quando você jejuma, você está dizendo para a sua carne que quem manda é você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem jejuado? Você pratica essa disciplina do jejum? O princípio do jejum é colocar as coisas espirituais acima das carnais. Os nossos vícios, os nossos desejos fisiológicos, eles ficam mais atacados. Às vezes você pode sentir um pouco de dor de cabeça, fica com mau humor no início. Mas você começa a ouvir a Deus. Jejum não é um ritual, não é você passar fome, mas jejum é você se alimentar de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, da palavra que sai da boca de Deus, para que o nosso espírito possa ficar forte no dia da tentação e vencer, igual aconteceu com Jesus. O jejum, ele nos prepara para os dias maus. Às vezes, no dia da guerra, a gente nem vai estar jejuando, mas por você ter jejuado antes, por você ter se preparado antes, você vai estar preparado para enfrentar aquela guerra. Assim como um lutador, ele não se prepara no dia da luta, mas ele se prepara antes, ele treina antes. Faça um compromisso com Deus hoje. Comece a jejuar. O jejum, você tem que perguntar para Deus, porque o próprio Espírito Santo que vai te direcionar o tempo, a duração do jejum. E é muito importante saber que nesse momento você precisa estar na presença do Senhor, orar, ler uma palavra, né? Vamos nos programar para jejuar, dedicar um dia na semana ou meio período que seja para iniciar. Pergunte para o Espírito Santo, ele vai te orientar. Você precisa se preparar para que quando você passar pela prova, né, por situações difíceis, você vai pensar: nossa, como será que eu consegui vencer isso? É porque você se preparou, porque você ficou sensível à voz de Deus e Deus te direcionou e te guiou. Espiritualmente, nós ficamos mais fortes, ficamos diferentes quando jejuamos. O jejum, ele foi uma arma deixada por Jesus para que a gente possa usá-lo quando formos tentados no desejo da carne. O jejum é uma arma contra o desejo da carne. Pratique o jejum. Comece hoje, converse com o Espírito Santo. Pratique o jejum. O jejum é uma chave que vai abrir portas na sua vida. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, Senhor, que é eficaz, que cura e nos liberta. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, você tem total liberdade em nossas vidas. Senhor, se nós estamos sendo tentados em algum desses 3 desejos, que o Espírito Santo possa nos revelar em nome de Jesus. Revele, Senhor, a nós. Traga a luz, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Nos dê discernimento, Senhor, para entender aonde nós estamos sendo tentados, Pai, em nome de Jesus. O que nós temos nos alimentado, Senhor, que tem nos feito cair nas tentações, em nome de Jesus. Pai, se tem pessoas aqui que estão enfrentando guerras espirituais e que não sabem, Senhor, que o Espírito Santo possa abrir os olhos dessas pessoas em nome de Jesus. Receba a revelação do Senhor em nome de Jesus. Pai, revele para nós, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa hoje, Senhor, decidir a praticar o jejum. Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nos direcione, Senhor. Pai, que essa pessoa que está seja despertada agora, em nome de Jesus, a jejuar. Seja despertada para jejuar, em nome de Jesus. Sim, Deus, que a gente possa usar essa arma deixada por Ti contra um dos desejos das quais seremos tentados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.